Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Galera, hoje 30 de maio, né pessoal? Sexta-feira. Hoje fechamento de maio também, um dia que o pessoal espera bastante aí para ver o resultado final do mês, né? Quem não é do grupo, porque quem é do grupo de operações do Sistema AutoTrade, a gente está falando no dia a dia aí praticamente aí. Pessoal, vamos lá pro dia de hoje, né? Antes da gente começar, vamos lembrar que o Sistema AutoTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O Sistema AutoTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Galera, vamos lá. Agora são 13 horas e 45 minutos. Não operamos depois das 14 horas praticamente. Eu já estou encerrando o dia de hoje, né? E vamos falar das principais notícias e acontecimentos de hoje, financeiro do mês também. Hoje, rolagem de contrato do dólar, novo ativo é o N25, já está aqui, passei nos grupos, né, ontem, ao final do pregão, já iniciar hoje com um novo ativo, porque a gente espera aí, em alguns dias, rolagem de contrato, véspera de feriado, retorno de feriado, PMI. Tem alguns dias que realmente a gente está monitorando e dá um pouquinho mais de volatilidade. Pelo menos a gente espera. Agora, tem desses dias que nem volatilidade dá, mas não tem problema, porque a gente está esperando o quê? Algo que venha com bastante força. Esse é o segredo da consistência do trade. Não é fazer trade a qualquer custo, e sim entrar de forma bem seletiva. Por quê? Porque se você entrar mais seletivo no trade, o risco ele é reduzido. Bolsa de valores existe risco de operação sim, mas a gente tem que fazer um risco-retorno. E quando a gente põe um robô novo para fazer operação aí no Sistema AutoTrade, que é o caso do canal que eu mostro para vocês, é lógico que o robô já passou pelo menos 1 ano e meio aí de backtest para trás para ver o resultado. Se é bom, se é ruim, quanto ganhou, quanto perdeu. Análise completa do Sistema AutoTrade. Tem que fazer isso, galera? Tem que fazer. Por quê? Porque você só vai saber se o robô é bom ou não fazendo o backtest. A gente tem o quê? Um estudo do passado, do que aconteceu. O futuro a gente não consegue prever, mas se a gente estuda o passado, a gente consegue minimizar risco. Com isso tem uma base de estatística, matemática e probabilidade a favor da nossa operação. Essa é a nossa metodologia e o nosso sistema de operação, tá? Eu falo que o AutoTrade é o melhor funcionário que a gente tem. Por que o melhor funcionário que a gente tem? Galera, ele vai um robô, ele vai entrar, ele vai sair do trade, ele vai entrar comprado, ele vai entrar vendido, ele vai entrar de diversas formas de saída, né? Depois que entra no trade, ele vai tentar vários recursos para sair, vai ter um potencializador de ganho também de forma 100% automática. Então, ele se torna o quê? Ele se torna o nosso funcionário. Por que ele é o nosso funcionário? Galera, tem gente, um monte de gente aí que opera o Sistema AutoTrade, liga de manhã, sai, vai fazer as coisas, vai trabalhar, vai fazer outras coisas, não fica acompanhando. Depois entra só para ver resultados. Por quê? Porque ele está programado para fazer realmente aquilo que foi determinado. Importantíssimo hoje. Bom, não vamos falar muito não sobre o sistema, sobre tudo, vamos já logo para o dia de hoje, né? E também para os resultados mensais. Então vamos lá para o dólar. Tá aqui o gráfico de 5 minutos, mini dólar na tela. Hoje dia tranquilo, você pode ver que deu uma boa puxada no dólar. Mesmo assim, para nós, o operacional foi tranquilo. 9 horas, abriu o pregão, né? Aqui embaixo, um pouquinho aqui, abriu, tentou uma subida, ó, fez aqui quase que um fundo duplo, mas na verdade aqui tá mais baixo, tá? Desceu aqui e aí pegou um elevadorzinho pequeno, fazendo o topo do gráfico. Então, ó, a abertura foi o ponto mais baixo do gráfico, 9 horas na abertura, o topo do gráfico até o momento, hein, galera? Porque até o momento o pregão vai até às 18 horas. Eu que não estou mais operando, então estou dando raio-x do momento, tá? Então, o topo do gráfico feito aqui às 11 horas e 55 minutos, andando 80 pontos. Galera, 80 pontos de dólar
é o que a gente considera dentro, né, de range. Por quê? A gente está esperando de 80 a 100, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais de força, é verdade. Isso aqui para nós não é muito interessante não, tá? A gente gosta disso aqui, ó, sobe e desce, é volatilidade, é mercado estressado, é mercado com notícia. É isso que a gente gosta. Essa parte aqui, quando pega a direção, para nós não é muito interessante. Porque não tem estresse e o robô entende que o mercado não está estressado, ele está direcional, praticamente ele não entra aí, dependendo do que você mandar o robô fazer, tá? Então, esse é o grande segredo da consistência. Galera, volta a falar, não é trade a qualquer custo, sim trade consciente. Por quê? Porque se você perder, você vai querer recuperar e você começa a perder, já abalou seu emocional, já, vixe, aí é uma bola de neve, não é interessante operar desta forma. Então tá aqui, ó, mini dólar dentro do padrão, né, já com contrato novo, então tá aqui o N25, vamos lá para mais um ativo aqui, que é o Bitcoin. Bitcoin deu uma caidinha boa agora na parte da tarde. Não estamos operando Bitcoin nem mini índice, porque realmente não anda se mostrando um mercado estressado, um mercado volátil. Para nós não é interessante, é melhor a gente alocar o recurso. De que forma que vai alocar o recurso? Galera, é lógico que vai alocar o recurso para outros, né? Então eu prefiro colocar no dólar o recurso, e porque ele vai pegar o dinheiro que de garantia, né? Porque na P3 você tem aí que é R$150 por mini contrato. Se você tem que ter garantia na corretora, no caso do dólar, e R$100 de Bitcoin. Opa, perdão, R$100 aí de também é Bitcoin e também aí de mini índice aí para fazer cada contrato que você coloca em operação. Ou seja, se eu colocar 10 contratos, tem que ter R$1.000 de garantia, se for o índice ou Bitcoin, ou se for mini dólar, R$1.500. Então eu prefiro alocar tudo para dólar, que é o que está dando ainda um pouquinho mais de volatilidade. Bom, tá aqui, ó, 9 horas abriu o pregão, sem força, ó, lateralizado de tudo e deu uma caidinha. Topo do gráfico feito até o momento, né, galera? Foi feito aqui praticamente às 11 horas. E fundo do gráfico, aqui também estamos no gráfico de 5 minutos. Então, o fundo do gráfico aí, 13,49, fazendo aí 11 mil pontos. Galera, a gente tá esperando quanto? De 15 a 25 mil pontos é o que a gente espera no Bitcoin. Ele anda bastante, tá? 11 mil pontos é baixo. Então, realmente, para vocês verem que o mercado de Bitcoin não anda muito bem. Não gosto de criptomoeda, não compro criptomoeda, fico segurando para vender lá na frente. Mas, André, por que você mostra o Bitcoin? Porque quem está garantindo a operação do dia, nós estamos falando em day trade, é a própria B3. Ou seja, eu compro e vendo no final do dia, se eu ganhei ou perdi, tá na minha conta. Pode acontecer o que for, a B3 que está garantindo essa, né, negociação, vamos dizer assim. Então, eu só opero Bitcoin nesse segmento. E nem operando eu tô, porque realmente a volatilidade é bem pouco. Ó, tá caindo mais ainda, tá? Mas eu já falei o raio-x do momento. Vamos lá para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. 9 horas abriu aqui devagarzinho. Fez o topo do gráfico, galera. Fez topo de gráfico aqui em cima, aqui, às 9h35 até o momento. Fundo do gráfico às 13h30, andando aí 2.500 pontos. 2.500 pontos está dentro do que a gente espera. Estamos esperando o quê? De 2 a 3 mil pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dentro do nosso esperado, tá? Sem problema nenhum. Mas realmente eu não ando operando mini índice porque não tem volatilidade. É a mesma situação do dólar. O dólar pegou uma direção e subiu, tá aqui o índice sem volatilidade, direção e desceu, tá? Galera, vamos lá pro resultado do dia. Tá aqui todo mundo na tela, só quem fez um único trade aqui, não vou nem colocar a calculadora, mas é bom, vocês estão vendo aqui, ó. Foi Furioso fazendo um trade 100% de acerto, R$20. Agora vamos para os comparativos do mês, ou seja, realmente aí resultado financeiro e fechamento aí do mês de maio. Vamos pegar o primeiro gráfico aqui, tá aqui, ó. Vocês verem como tá ruim mês de maio, ó. Bem ruim. Nosso projetado 6.300, nosso realizado 4.300.
R$360 é o nosso projetado. Teve um único dia aqui bom, porque aqui no final do dia 22, teve uma movimentação e eu já passei na outra sexta-feira. Falei assim, ó, mercado de manhã vai abrir com gap, vai abrir com um pouco mais de força. Não é novidade para ninguém, passei nos grupos também, então tá aqui, ó. Resultado feito aí, é o que a gente gosta. Mesmo assim, não atingimos a meta. E isso influencia o quê? Bom, fizemos 69% da nossa meta, mas não tem problema. Por que não tem problema? Vamos só abrir outro resultado aqui também com os R$20 de hoje, dia 30 já, fazendo os mesmos 69%, R$4.360 foi o realizado, 6.300 era o orçado. Se o nosso dinheiro tivesse aplicado numa poupança, quanto que ele renderia? R$146. E se tivesse aplicado numa outra aplicação aí, CDB, CDI, Tesouro, sei lá, que dê 14% ao ano. Aqui poupança estamos considerando 8,5, tá? Mas se der 14% ao ano aqui, quanto que daria no mês? Mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma noção. R$234. Quanto que nós fizemos no mês de maio? Tá aqui, ó, 4.360. Não tem como comparar. Lógico, isso aqui é bruto. Tem 20% de desconto aí de DARF, ou seja, 1% vem na nota da negociação da P3, 19% de DARF, ou seja, mais 20% aí de desconto. Mesmo assim é incomparável. Mês de maio. E isso no nosso ano. Galera, absurdo isso. Por quê? Se os nossos R$20 mil tivessem aplicado na poupança, nós faríamos aí R$1.760 no ano, e se tivesse uma aplicação a 14%, estaríamos fazendo aí R$2.800 no ano. Galera, nós estamos no mês de maio, finalzinho de maio, comecinho de junho, fizemos R$404.995 até o momento. Absurdo esse retorno, e lógico que ninguém vai querer, nenhuma instituição financeira, nada, vai querer te mostrar realmente aí o que é o sistema AutoTrade, como se ganha dinheiro na bolsa. Isso deveria ser esse tipo de, vamos dizer assim, matéria financeira, aplicação financeira, essas coisas, deveria ser ensinado lá no colegial, realmente para todo mundo ter acesso a isso. Mas o governo ele vai querer que você fique refém de financiamento. Bancos também vão querer que vocês fiquem aí refém de financiamento. Então, o nosso resultado realmente aí do mês foi muito bom se comparado aos outros investimentos, e até agora o acumulado do ano foi excelente, ok? Pessoal, bom final de semana, bom estudo aí para quem vai estudar. Até o próximo vídeo, que eu venho mostrando os resultados operacionais para vocês. Um abraço, galera!